Os pastores Mateus Alves, Gustavo Bessa, marido de Ana Paula Valadão, e Carlos Eduardo comentam sobre Paulo Júnior e expressam tristeza ao perceberem que muitas pessoas aparentam estar satisfeitas com sua queda. Não se esqueça do tanto que o pastor Paulo Júnior já te abençoou. Agora está na hora de retribuir a ele. Esse é o vídeo mais triste que eu já fiz em toda a minha vida. O pecado que ele cometeu foi ser ríspido demais e faltar, talvez, com longanimidade e mansidão. Já estão dizendo por aí que é mentira, que ele caiu nisso, naquilo. Meu irmão, ele está dizendo, ele está assumindo. Nós temos que acreditar na palavra dele. E eu disse para retribuirmos tudo aquilo que ele já fez por nós. É hora de orar por ele, é hora de abençoá-lo. É hora de pedir a Deus por este grande exemplo que nós temos no Brasil. Sem dúvida alguma, ele vai voltar ao ministério. Eu estou orando para isso. Eu quero ver ele de volta nos púlpitos. Pastor Paulo Júnior, nós amamos você. Nós já fomos muito abençoados por você. E agora nós estamos aqui para orar por você. Conte conosco. Só fica feliz com a queda de alguém quem já está caído. Hoje em dia parece que o pecado de um irmão se torna troféu para outros. Enquanto Paulo chorava pelo pecado dos seus compatriotas, enquanto Moisés suplicava para que Deus perdoasse Israel, hoje alguns crentes ficam felizes e gostam mesmo de ver a desgraça alheia. Alguns chegam a comemorar mesmo. Olha lá o que aconteceu na denominação tal. Olha lá como é que está o terreiro do vizinho. Parecendo a parábola do fariseu e do publicano. Todo mundo se achando melhor no quesito santidade. Não estou falando de herege e de apóstata, não. Esses aí devem ser expostos e excluídos. Eu estou falando de cristão genuíno que pecou e que por causa disso se torna massacrado pelas outras pessoas da igreja. Todos nós estamos sujeitos. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Não existe super-herói da fé. Precisamos ter a misericórdia com as pessoas que a gente gostaria de ter com a gente mesmo. Tem gente que vai errar, nós vamos corrigir, mas com espírito de brandura. Lembre sempre, quando se trata de um cristão genuíno, jogamos no mesmo time, somos o mesmo corpo. Qual a sua opinião sobre os ataques ao pastor Paulo Júnior depois do pronunciamento dele ontem? É triste o que eu vou dizer, mas eu penso que tem muita verdade. As pessoas, elas gostam de chutar o cão morto. Quando o cão está morto, elas chutam. Infelizmente. Esse é o retrato, o triste retrato da natureza decaída do homem. Eu não sei qual pecado foi, também não me interessa saber, mas eu pensei algumas coisas. Como nós, ministros do evangelho, nos tornamos refém de redes sociais, a ponto de ter que vir numa rede social, pedir perdão para a gente que nunca nos estendeu a mão, para a gente que nem nos conhece. Parece que a gente vive num mundo que a gente tem que dar satisfação de tudo. Eu não conheço o pastor Paulo Júnior. Divirjo dele em muitas questões teológicas. Ele é pós, eu sou pré. Ele é reformado, eu não sou. Mas como é triste você estar na rede social e ver alguém falar assim, qual foi o pecado dele? É mais importante o pecado do que a confissão. Mas ele é uma figura pública, o seu ministério também era público, logo então a confissão também teria que ser. Não concordo, porque essa história de pessoa pública, isso funciona no mundo, isso funciona na política. É que você confunde ministros do evangelho com astros, com estrelas do mundo gospel, com estrelas do mundo secular. Ele é uma pessoa pública, então tem que fazer uma confissão pública. Ele não tem que confessar a ninguém de forma pública. Ele tem que confessar a liderança da igreja dele. Ele tem que confessar as pessoas. Por quê? Porque agora eu estou na rede social e eu errar, eu tenho que confessar publicamente. Quase me mataram esses dias aí, porque alguém, filho do diabo, foi em um canal do cão, dizendo uma série de coisas a meu respeito. Eu vi pessoas aqui, a casa caiu, a máscara caiu, agora eu quero ver. Quer ver o quê? O problema da igreja é que nós não vibramos com quem Deus levanta, mas aplaudimos quem cai. Queremos saber os bastidores mais vis. Nós somos pueris ao julgar alguém e dizer, se é público tem que falar publicamente, tem que se manifestar publicamente, tem que dar satisfação. Tem que dar satisfação para quem? Ele tem uma igreja, um ministério e uma família. Uma família, um ministério e uma igreja. E alguém tão sorrateiro. Confessa os pecados. Qual foi o pecado que você cometeu? Qual o dia que você viu Paulo, que era público,
confessar alguma coisa publicamente, ou dizer aos irmãos do passado dele, do que ele fez no passado. Esquecem do que um homem de Deus fez e se apega ao erro que ele cometeu. Eu não quero saber o tamanho do pecado, não me interessa o pecado dele. Quantas pessoas não foram confrontadas por ele, pelo poder da palavra que ele pregava? Agora é um monte de... caiu. É muito diferente o caso dele com o de outros que tiveram 18 anos de caso com amante. Então a Bíblia diz que aqueles que exercem, que nos ensinam a palavra, deveriam ter dupla honra. Nós não os honramos nem quando estão no altar, sendo boca de Deus. Quando saem de lá, nós caluniamos, pisamos, matamos. Para mim, o maior erro do Paulo Júnior, se não foi atrás de like, foi publicar em rede social uma confissão com o semblante caído. Ah, o senhor não confessaria? Eu não. Vocês na internet não pagam as minhas contas. Vocês não sabem os preços que eu pago para ser o que sou. Ninguém aqui sabe o preço que ele paga para ser o que ele foi, para chegar onde ele chegou e para ter o que ele tem. Nenhum de nós sabemos as dores que ele está sentindo e as frustrações por ter falado tanto a verdade e ter fracassado em algum momento da vida. Mas nós somos carniceiros. Nós precisamos da morte de alguém, da quebra de alguém, do problema familiar de alguém para expor as pessoas. E achamos que fazendo isso estamos limpando a igreja de Deus. Limpar a igreja de Deus é denunciar pecado, como eu faço no podcast do Fábio, e os senhores querem me apedrejar, querem me matar. A gente gosta de rir dos caras que caem. Caiu. É como assim, ó, graças a Deus, hein? Ei, o Corinthians está eliminado. Oh, que bom, nós não vamos pegar o Corinthians na próxima fase. Parece que é meio assim, né? Ei, graças a Deus, Paulo. Viu? Paulo Júnior caiu, hein? Que legal. Agora sobrou mais espaço pra nós. Hã? Ah, o Fumalzão lá caiu, hein? Agora é nós, hein? O que aconteceu com o pastor Paulo Júnior pode acontecer com qualquer um de nós. A igreja do Brasil deveria levantar um clamor por ele. Os pastores grandes desse país aí, líderes desse país, deveriam ligar para ele. Em que podemos te ajudar? O que aconteceu? Quanta gente não teve a vida mudada por causa de uma palavra desse homem de Deus? Ah, pastor, mas Davi publicou o pecado dele depois de denunciado, né? Eu concordo com o Paulo Júnior. Eu também não. A linha teológica dele discorda em número, gênero e grau. Mas ele é do reino. Ele é do bem. Ele prega a palavra e por isso está se ausentando, porque entende que pecou e o pecado dele não me interessa. Vamos investigar, vamos fazer uma investigação. Qual será o pecado do Paulo Júnior? Vamos fazer uma enquete. Ah, é assim que funciona o reino. Ele agora não presta, o que ele fez não vale nada, as almas que ele ganhou dão todas a se perder, porque quem pregou para essas almas foi um homem que pecou. Não deveremos mais ler os salmos escritos por Davi, tampouco por Salomão, ou pelo assassino Moisés. Não deveremos ler os salmos. Jamais deveríamos ler as cartas de Paulo, aquele homem que perseguiu a igreja. E de Pedro, então, que negou Jesus 3 vezes. E João, que queria que queimasse toda uma cidade e que queria sentar no trono ao lado de Deus, um à direita, outro à esquerda. E Tiago, nós falamos bem dessa gente. Diante de tudo isso, fica um chamado à reflexão. Qual tem sido a nossa postura diante da queda de um irmão? Estamos nos alegrando ou intercedendo? O verdadeiro corpo de Cristo não chuta os feridos, mas os restaura em amor. Que possamos lembrar das palavras de Jesus: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Pastor Paulo Júnior, você não está sozinho. Que Deus o fortaleça e o restaure para continuar cumprindo o seu chamado. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo assuntos e acontecimentos interessantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.